Nesse ponto da história, Orestes e seu irmão entrarão no palácio. Serão recebidos pelo servo como alguém, um estrangeiro. Um estrangeiro que vem da Fócida, que é justamente o lugar para onde foi enviado o filho da rainha, para onde foi enviado Orestes. Só que o Orestes e seu irmão chegam lá como outras pessoas, habitantes, pessoas que são da própria Fócida, né? E eles vão trazer uma má notícia para a rainha. Diante dela dizem que Orestes morreu. A rainha mostra, ela mostra a tristeza. O Orestes observa a mãe dele com aquela tristeza. Mas por que a rainha mostra a tristeza? Será que essa tristeza é falsa? Ou será que é verdadeira? Porque não tanto porque ela perdeu um filho, sim, talvez um pouco, mas porque agora ela sofrerá males. E ela diz que o males, uma maldição habita no palácio. Uma maldição lançada por Tiestes contra Atreu, quando Atreu serviu os filhos de Tiestes, cozidos, né, ao pai. A rainha diz que aquele palácio tem uma maldição sedenta de sangue que não vai parar, e por isso ela mostra aquela preocupação, né? O coro invoca a persuasão dolosa, persuasão enganosa, que é o que permite que Orestes engane a própria mãe. E o coro também invoca Hermes Noturno, né? Que ele traz uma faca que será usada para cometer a vingança contra a rainha e o amante dela. Aparece na cena aquela que foi a ama de Orestes. E quando ela fica sabendo da morte da sua antiga criança, ela fica triste. E ela olha para a rainha e não acredita na tristeza da rainha, né? A rainha manda buscar Egisto para falar com ela, mas o coro intervém e fala para ama mandar o Egisto vir desacompanhado. Então o coro ele está invocando os deuses ínferos que vão propiciar a vingança, a persuasão dolosa e o Hermes Noturno. E o coro orientando a ama para que ela faça com que Egisto venha desprotegido. O Orestes e seu irmão no palácio, enganando a todos quanto à sua identidade. Está próximo de cometer a vingança. Está tudo organizado para que a vingança ocorra, né? Então vamos aqui continuar a leitura. Segundo episódio. Começa com Orestes. Servo, servo! Ouve bater a porta do pátio. Ó de casa! Ó servo, servo! Ó do palácio! 3 vezes chamo por alguém do palácio.
Se é mesmo hospitaleiro o lar de Egisto. Orestes, no seu disfarce, ele chama o palácio de lar de Egisto. O servo diz: Eia, escuto. De onde é o hóspede? De onde? Leva notícia aos senhores do palácio. Junto a quem venho e trago novidades. Vai rápido, que o carro da noite se apressa tenebroso. É hora de viajores lançarem âncora dos palácios receptores de hóspedes. Venha do palácio um portador de poder, mulher soberana. Homem, porém, é melhor, pois o pudor no colóquio torna turvas as palavras. Com franqueza fala o homem ao homem, e o que se diz se faz claro. Orestes pede para que o servo chame os poderosos do palácio, de preferência seja um homem, pois o pudor que se tem falando para uma mulher turva as palavras. E quando o homem fala ao homem, ele fala francamente. Clitemnestra diz: hóspedes, tendo recebido Orestes e o irmão, né? Dizei-me se precisais de algo, pois há neste palácio o que vos convém: banhos quentes e lenimentos de males, agasalho e a presença de olhos justos. Se é preciso fazer algo mais cogitado, homens o fazem, a quem comunicaremos. A Clitemnestra recebe muito bem os hóspedes, né? Orestes diz: hóspede sou, dauliense, vindo da Fócida. O dauliense quer dizer que ele é do palácio de Daulis, tá? E ao marchar, portador da própria arma, a Argos. Argos é a cidade onde a ação acontece, né? Aquele é o palácio de Argos. Agamenon era o rei de Argos. E ao marchar, portador da própria armas, a Argos, tal qual Aquiles atrelei os pés. Estranho a estranho encontrou e falou, após inquirir e inteirar-se do percurso. Estrófio da Fócida. Soube-o na conversa. Ele disse que ele teve um encontro com o estranho, o Estrófio da Fócida, que disse a ele, já que, aliás, esse homem, né, o Orestes, disfarçado de visitante, ele diz que era hóspede desse Estrófio, que disse a ele, já que, aliás, o hóspede vais a Argos, junto aos pais, com toda a justiça, lembrado, diz que morreu Orestes, não te esqueças. Se prevalecer a opinião deles a trasladar, ou domiciliado, em tudo sempre hóspede, sepultá-lo. Remete-nos essas instruções. O Orestes diz que ouviu do Estrófio um pedido a ser feito à rainha sobre como tratar o cadáver do Orestes. Trasladar, levar de volta para casa, ou como sepultá-lo. Agora, isso aí continua então a fala do Estrófio a Orestes, que o Orestes diz à rainha. Agora os flancos de uma urna de bronze recolhem a cinza do homem pranteado. Agora ela fala do próprio Orestes à rainha. Tanto ouvi e disse, mas se por acaso falo com os responsáveis e interessados, não sei. É provável que o pai o saiba.
O Orestes diz então que foi isso que ele ouviu. Pergunta se com os responsáveis de Orestes que ele fala, os interessados por Orestes. E ele diz que é provável que o pai do Orestes saiba, né, o que fazer com o corpo. O Orestes está falando, isso é persuasão dolosa. Ele está persuadindo a rainha de que ele não é Orestes. Isso é o principal, para ela não desconfiar daquele homem. Clitemnestra diz: ai de mim, que pilhagem nos atinge. Aí ela vai falar da maldição que atinge o palácio. Ó praga inelutável deste palácio, como espreitas muitos e remotos bens, dominando de longe com arcos certeiros. Dos meus me expolias nesta miséria. E agora, Orestes, por prudência estava tirando o pé do brejo do extermínio. Ela considerava Orestes seguro no exílio, né? Mas mesmo assim morreu. Então ela está atribuindo, ela está lembrando a maldição do palácio, que pega até mesmo os que não estão no palácio, mas são da linhagem do Agamemnon, do Atreu, né? Agora a esperança no palácio médica de maligno delírio revela-se traidora. Orestes diz: eu, junto a hóspedes tão prósperos, queria, por auspiciosas notícias, ser conhecido e hospedado. O que é mais grato aos hóspedes que o hóspede? Ele falando que queria trazer boas notícias, pois aquele que é mais grato, aquele que hospeda, né? O hospedado. Impiedade seria isto em meu espírito, não cumprir tal promessa a amigos quando prometi e estou hospedado. Clitemnestra diz: não obterás algo menos digno de ti, nem serias menos amigo do palácio. Outro por igual viria a anunciar isso. Mas é oportuno que hóspedes, após longa jornada, encontrem conforto. Leva ao quarto de hóspedes do palácio a ele e ao servo que o segue na viagem. A Clitemnestra diz aos servos para que acomodam os visitantes e lá desfrutem os confortos do palácio. Ordeno-te fazê-lo com solicitude. Nós comunicaremos isto aos senhores. Nós comunicaremos isto aos senhores do palácio, e não carentes de amigos deliberaremos sobre esta conjuntura. Ao coro, entra o coro, que vai se dirigir às servas do palácio. Eia, ó fiéis servas do palácio, quando é que mostraremos o vigor das vozes por Orestes? Aí ele vai começar a invocação. Ó Senhora Terra, Senhora orla da tumba que agora cobres o corpo do régio capitão de navios. Ouve agora, socorre agora. Agora é hora de persuasão dolosa, vir a liça. E de sob a terra, Hermes noturno, pôr-se a caminho dos combates com facas letais. Ele chama a persuasão dolosa e Hermes, trazedor de facas letais. Parece que o hóspede perpetra o mal,
Vejo aqui a ama de Orestes em pranto. Celissa, aonde vais fora do palácio? Angústia sem paga te acompanha. O coro repara em Celissa, a ama do Orestes, que pranteia o morto. Aí a ama vai dizer: a rainha manda chamar o mais rápido Egisto aos hóspedes, para que mais claro o homem saiba do homem esta recém-dada notícia ao vir. O Orestes e o irmão tinham dito à rainha que eles falariam mais claramente ao homem. Então a rainha mandou buscar o Egisto para falar com os hóspedes. E foi o que a rainha disse para o coro. Ante os servidores, finge um luto de olhos turvos. Olha o que ela está observando da rainha. Ocultando o riso por acontecimentos para ela bem-sucedidos. E como a estar tudo mal para o palácio, pela nova que os hóspedes anunciam clara. A ama diz que a rainha, na verdade, oculta um sorriso. Pela morte de Orestes e pela maldição do palácio. Pela nova que os hóspedes anunciam clara. Sim, ouvindo ele, alegrará o seu espírito quando souber a palavra. Ó mísera sou, porque as antigas e confusas dores, insuportáveis neste palácio de Atreu, sofri e pungiram-me o coração no peito, mas não ainda padeci dor como esta, pois os outros males aturei tolerante. É meu Orestes, desvelo de minha alma, a quem recebi da mãe e assim criei. E notívagos eram os agudos vagidos. E suportei muitas e inúteis fadigas, pois o infante, tal como se fosse alimária, deve ser nutrido, não? Como se falasse. Não tem voz a criança ainda nas faixas. Se a aflige a fome ou a sede, ou se urinou, o ventre novo das crianças é autônomo. Previdente disso, e creio que ludibriada muitas vezes, lavadeira de faixas infantis. Lavar e nutrir são ambos da mesma função. Eu, com essa dúplice perícia das mãos, recebi Orestes no interesse de seu pai. E agora, mísera, ouço que está morto. Vou até o homem lesivo deste palácio, e se quiser, ele ouvirá esta palavra. Olha o que ela fala sobre o que ela fez, né, com Orestes. Que a criança, nas faixas, ela tem fome, ela se urina, ela se defeca autonomamente. E é trabalho de quem cuida da criança alimentá-la e lavá-la e lavar as faixas. Esse trabalho que ela fez com muita dedicação a um filho, entrega ela pelo pai, entrega ela com muita confiança, muito carinho,
E ela fez isso e para quê, né? Para agora aquela criança ter crescido e estar morta. Então essa é a miséria dela. Ela já estava sem esperança a respeito do palácio, tomado por uma rainha e o seu amante que mataram o rei. E agora ela é atingida diretamente, tendo perdido o seu Oreste. Coro diz: como, pois, manda o vir equipado? Como? Diz para eu saber mais claro. Com séquito ou com solitários passos? Ordena levar sequazes lanceiros. A Coro então interroga a ama sobre como é que a rainha tinha pedido para ela falar para o Egisto ir, né, encontrar os hóspedes. A ama diz que ela ouviu da rainha que era para o Egisto levar lanceiros. O Coro diz: não anuncies isso ao hediondo Senhor, mas vai ele só, que o digam intrépido. Exorta-o logo com jubiloso espírito. No mensageiro palavra torta põe reta. O Coro diz para a ama falar para Egisto ir sozinho. A ama diz: mas sentes bem com este anúncio? O Coro: mas se Zeus fizer mudarem seus males. O Coro diz: vocês sofrem com os males desse palácio? E se Zeus mudar os males? Se aqueles que causam os males os sofrerem? Como? O Orestes foi a esperança do palácio. A ama esperava que o Orestes se vingasse. O Coro diz: não ainda. Mal adivinho diria isso. Que dizes? Sabes algo além da notícia? O Coro: vai, anuncia. Cumpre o mandato. Cuidam os deuses de seus cuidados. Ele não fala para a ama o que vai acontecer. Mas ele coloca uma pulga atrás da orelha dela. Que ela tinha certeza que o Orestes quer retomar o palácio. Agora, sabendo da morte dele, ela fica completamente sem esperança. O Coro diz: olha, o mal adivinho diria que isso, né, que o Orestes simplesmente viria e retomaria o palácio. A rainha não entende. A rainha não, a ama não entende. Você sabe alguma coisa? Você sabe de alguma coisa que esteja acontecendo que não foi explicada, não foi dita, não esteja clara? O Coro disse: olha, isso é com os deuses. A ama diz: irei e seguirei nisso tuas palavras, que o melhor nos fins seja dom dos deuses. Aí ela, tendo sido dito pelo Coro que os deuses vão cuidar do assunto, aí ela retoma a esperança nos deuses que vão fazer o melhor acontecer. A gente volta no próximo vídeo.